Mais uma live no Coragem Mulher. Grávida. Tem grávida aí quase na hora de parir. E tem grávida descobrindo que tá grávida. Que acabou de descobrir que tá grávida. Em todas as fases, eu com a Eliana tive medo. Eu quero saber vocês. Já chegou, quem sair, convida mais grávida. Sexta-feira é a primeira vez que eu faço live sexta-feira. E o mais importante é que quem estiver aí vai poder compartilhar esse conteúdo com outras mulheres, com outras grávidas. E eu espero muito que te ajude. Porque quem é que não tem medo, né? A gente sempre tem algum tipo de medo, não só quando está grávida, mas no dia a dia, na nossa vida. E eu faço isso com muito amor, estudei muito e estudo todos os dias para conseguir ajudar, né, quanto a mente para preparar para a gravidez e para o parto. As grávidas que estão chegando agora no meu Instagram, sejam bem-vindas. Eu vou falar um pouquinho da minha história rapidamente para vocês me conhecerem melhor. Né? Meu nome é Poli Silveira, sou doula, sou publicitária de formação, sou doula, sou mãe do Gabriel. Esse projeto Coragem Mulher Grávida surgiu do meu maior medo, que inclusive foi o meu parto. Eu tenho um filho, Gabriel, que tem 17, quase 18 anos. Ele, inclusive, já celebra os 18 anos. Nasceu de um parto normal, dia 4 de novembro de 2003. Hoje eu até postei aí. Ele nasceu pelo SUS. Tenho muito orgulho de dizer isso. E eu tive muito medo, mas eu também tive muita coragem. Então, quando uma mulher fala assim, Poli, eu tô com muito medo, eu falo assim, então é de onde você vai tirar a sua maior coragem? A minha história aconteceu porque eu sempre quis um parto normal, fui mãe solteira aos 23 anos e a minha gravidez foi muito turbulenta, né, para mim, para minha família, por ser uma gravidez não esperada, por ser mãe solteira, mas eu sempre quis um parto normal. Eu sempre acreditei que eu conseguiria parir. Sempre tive medo do parto normal, tá? Até no dia eu tive medo, então não tem problema ter medo. Mas eu tinha mais medo da cesárea, inclusive até hoje eu tenho muito mais medo da cesárea. E eu tinha, na minha cabeça, naquela época, em 2003, a gente não tinha tanto acesso à informação. E eu falo que ainda bem, porque eu acho que esse excesso de informação que está tendo hoje, às vezes até confunde e vocês não sabem por onde começar, em que acreditar, o que fazer. Eu não tinha esse volume de informação, mas eu tinha uma convicção muito grande de que eu conseguiria parir e eu fazia gatilhos mentais assim, gente, minha avó teve 12, minha outra avó teve 5, desde que o mundo é mundo, as crianças nascem. E foi a minha maior conexão com Deus, realmente. Eu falava assim, Deus não ia fazer isso. Eu acho um milagre tão lindo, eu acho tão impressionante um neném desenvolver dentro da gente, vem daquele tamanhozinho e o seu corpo vai se ajustando todo aquele processo. É um processo tão lento, tão devagar a gravidez, né? A barriga vai crescendo, vai tudo ajustando, o peito vai crescendo. É tão perfeito que na minha cabeça eu ficava assim, gente, como pode? Se Deus iria fazer isso, essa transformação toda no nosso corpo, e a gente não conseguiria parir, eu achava muito estranho isso. Não sou contra a cesárea necessária. É bom falar, porque muitas pessoas ficam resistentes falando, outro dia me falaram até de romantização do parto normal. Não é isso. O parto normal, o parto natural, é o parto que existe desde que existe a humanidade. Então, a questão do parto cesariano, parto cesariana não é parto, é cirurgia. Da cirurgia cesariana, ela nasceu numa época onde havia uma mortalidade de mulheres, cerca de 10% das mulheres morriam porque não tinham a capacidade de parir, tinham alguma complicação, algum problema. E a cesariana surgiu, essa cirurgia, para ajudar esses 10% de mulheres que não têm, por algum motivo, a capacidade de parir naturalmente. E aí veio uma epidemia de cesárea desnecessária. E foi o que ia acontecer comigo. Eu com 36 semanas de gestação, um médico particular que eu tinha aqui em Belo Horizonte, hoje eu estou em Belo Horizonte, a minha gestação inteira, quando eu perguntava de parto normal, ele fugia do assunto. Ele falava assim, isso mais perto a gente conversa. E como o meu parto ia ser particular, eu pedi o orçamento para ele do parto, e ele só me deu o orçamento de cesariana. O dia que ele me entregou o orçamento de cesariana, eu falei assim, doutor, mas e o orçamento do parto normal? Aí ele disse, não, parto normal a gente só sabe se você consegue mais próximo. Aí mais próximo a gente conversa sobre isso. Ele fugia do assunto. Na
Na época, é o que eu falei, não tinha recurso tão rápido de internet, eu não tinha conversa, não tinha grupo de WhatsApp com grávidas, não tinha Instagram, Coragem Mulher, eu não tinha tanto acesso, então eu fiquei refém àquilo. Aí não deu outra, chegou com 36 semanas, eu fiz o exame de pré-natal, meu pré-natal todo muito bem feito, eu fiz hidroginástica, eu engordei só 9 quilos, eu tinha alimentação saudável, eu tinha 23 anos, eu tinha mentalidade preparada, o meu emocional estava super feliz, eu tinha tudo para ter um parto normal. E com 36 semanas ele pegou e falou assim, olha, ele estava em pé no hospital, assim que ele estava atendendo outra grávida, ele pegou meu ultrassom em pé e ele falou, seu neném parou de desenvolver. Aí eu falei assim, mas eu fiz o pré-natal todo certinho, não tinha nada até o último ultrassom. Ele disse assim, mas gravidez eu não te falei, é assim mesmo, pode acontecer alguma coisa no final. Você vem aqui semana que vem que eu vou tirar o seu bebê. Você já vai estar com 37 semanas, já pode tirar o seu bebê. Gente, aquilo ali foi uma facada, assim. Eu não tinha inchado nada na gravidez, eu chorei tanto de uma noite para outra, da noite pro dia, foi numa quarta-feira à noite que eu cheguei em casa. De quarta para quinta, eu chorei tanto que eu enchei muito. E aí o meu pai chegou no outro dia no meu quarto e falou assim, filha, você não pode ter um parto com uma pessoa que você não confia, que eu não conseguia nem explicar o que ele tinha falado. Ele falou lá um problema que o Gabriel tava, e aí eles usam um nome que você fica com medo, só do nome você já fica com medo. E com 36 semanas, eu ainda falei assim, papai, eu tô de 9 meses. Qual é o médico que eu vou conseguir hoje tão rápido, sendo que na quarta-feira que vem, ele vai tirar meu filho, ele vai fazer uma cesariana em mim. Aí ele falou assim, não, a gente vai procurar. Aí eu lembrei de um médico, um anjo, um abençoado, que todas as vezes que eu falar dele, eu vou emocionar e vou agradecer pela vida dele, pelo dom dele, que é de ser médico, um médico humano realmente, que é o Dr. Lucas, que foi um vizinho. A gente entrou em contato com o Dr. Lucas, ele atendia aqui pelo SUS, eu fui no Hospital das Clínicas aqui em Belo Horizonte, 10 horas da noite na quinta, e ele fez um ultrassom e falou assim, olha, tá tudo bem com o Gabriel, só que você tá realmente perdendo o líquido amniótico, você tá com o nível de líquido baixo. Só que não é caso para uma cesárea de urgência, você vai ficar de repouso e depois a gente vai reavaliar na segunda-feira. Fiquei de repouso. No sábado ele veio aqui em casa, me falou sobre o parto natural, sobre a casa de parto de Sofia Feldman e marcou a próxima ultrassom para segunda-feira. Na segunda-feira eu fui fazer o ultrassom e aí ele falou assim, olha, eu vou te atender lá no Sofia Feldman, um hospital aqui de Belo Horizonte, que é também pelo SUS, porque lá eu quero te apresentar a casa de parto que tem lá. E aí eu cheguei no Sofia Feldman, fui fazer outro ultrassom e realmente eu continuava perdendo líquido. E olha só como que você consegue, nas entrelinhas, perceber um médico que é a favor do parto normal ou um médico que é cesarista. O meu médico, Bambambam, ele é Bambambam aqui em Belo Horizonte, gente. Até esqueci o nome dele. Ele é Bambambam, é dos bons, cesarista. Aí, ele me falou assim que, aquele dia que eu falei com vocês, ele falou assim que meu bebê tinha parado de desenvolver. E ele falou um nome que eu não sei entender até hoje, o nome que ele falou lá, tá anotado na ultrassom. E que eu ia ter que tirar o meu bebê. E aí o Dr. Lucas, nesse dia, depois de fazer a ultrassom, ele virou e falou assim pra mim, eu tenho uma ótima notícia pra te dar. Eu imaginei, parei de perder líquido. Aí ele falou assim, não, você vai conhecer o Gabriel amanhã. Eu, como assim? Eu não entendi, né? Ele falou assim, olha, a gente tem a opção de induzir o seu parto, com 37 semanas, e o seu corpo reagindo à indução, você consegue ter ele de parto normal. Eu falei assim, então não preciso ir para cesariana? Ele não. Aí ele me explicou sobre o método de indução, me pediu autorização para fazer o primeiro toque, só para ver como se o meu útero estava amolecido, a situação estava o colo do útero. Ele fez e falou assim, ó, você vai para casa, descansa muito bem, e amanhã de manhã você vem para casa de parto, que nós vamos começar a induzir o seu parto. E foi feito, né? Eu fui dormir super feliz, super tranquila, porque ele me deu a notícia de que eu ia conhecer o meu filho. E não de que eu ia tirar o meu filho de dentro de mim, porque eu estava tendo um problema no final da gestação, que era a perda de líquido. Então, você vê que até a forma de falar, ele foi humano.
Ele foi empático comigo, ele não me desesperou em hora nenhuma. Eu dormi muito bem, fui no outro dia, no dia 4 de novembro, numa terça-feira, tive 12 horas de trabalho de parto e um parto lindo dentro d'água, maravilhoso. Teve medo, Poli, muito medo, mas tive muita coragem e essa experiência, essa conexão com Deus, que foi a experiência que mais me conectou com Deus na minha vida até hoje, essa conexão que me trouxe até aqui hoje. Chegando nessa casa de parto, nunca tinha escutado falar de doula, tinham doulas voluntárias lá no Sofia Feldman, e eu tive uma doula, eu tive 2 doulas na verdade, eu tive uma equipe super humanizada, e uma enfermeira obstétrica maravilhosa, um respeito, a minha família comigo, foi tão lindo, foi tão maravilhoso, nem nos meus melhores sonhos eu tinha imaginado que era possível pelo SUS, há 18 anos atrás, ter um parto tão maravilhoso, até porque eu não tinha estudado sobre parto, eu não sabia nada sobre parto, dilatação, contração, eu não sabia nada que eu ia passar, mas foi uma experiência tão maravilhosa, que assim que meu Gabriel nasceu, que eu peguei ele na banheira de água, todo cabeludo, e aí eu peguei e trouxe ele pro meu colo, eu falei assim, meu filho, nós conseguimos, e eu prometi a Deus que quantas mulheres eu conseguir ajudar a ter uma experiência positiva de parto, eu vou ajudar, por isso que eu tô aqui. E aí, esse projeto chama Coragem Mulher Grávida, porque não tinha outra palavra para resumir, para representar o que eu senti naquela hora que eu consegui pegar o meu filho. E aí, a live de hoje é sobre medo. E é justamente essa dualidade de sentimento que eu tive o tempo todo durante o meu parto. Eu tinha medo e aí eu criava coragem. Aí vinha outro medo, eu criava coragem. Tanto no parto quanto na gravidez. No início da minha gravidez, olha só, eu fui mãe solteira, foi um turbulhão aqui em casa. E mesmo assim, chegava à noite, a hora que estava eu e meu filho, eu falava assim, meu Deus, só não me tira ele. Eu tinha medo dele morrer. Quem aí já teve medo nos 3 primeiros meses? Aquele medo que... Aí eu lembro que falavam que tem um índice grande de aborto natural nos 3 primeiros meses. Me conta aí, quem teve medo do neném morrer nos 3 primeiros meses? Eu tinha, gente. E aí eu conectava com Deus, porque eu não conversava abertamente com as pessoas sobre o meu parto, sobre a minha gravidez, né? Aqui em casa não foi... a princípio comemorado. Hoje o Gabriel é a alegria de todo mundo, mas no início da gravidez foi emocionalmente pesado, mas eu tinha essa conexão com Deus e falava assim, meu Deus, não me tira o meu filho. E nesse início de gravidez eu lembro que eu tinha medo dele morrer. Então eu procurava me preparar. A maternidade, ela envolve medo. Por quê? Primeiro, é muita responsabilidade, não é mesmo? Não é algo que você pode descartar, não cansei, deixa ele ali guardado. Não, o filho é para a vida toda, é muita responsabilidade e é uma vida, né? Então, até na educação do meu filho adolescente, eu tenho medo até hoje. Investigando até saber a raiz do medo. A maior parte dos seus medos estão lá no subconsciente. E aí, por isso que eu falo que a primeira estratégia é encarar eles trazendo para o consciente. Opa, eu tô com medo disso. Ótimo, identifiquei, deixa eu investigar. Quem eu comparo? Uma criança que tem medo do escuro. Você que é adulto, já sabe que no escuro não tem nada, não vai aparecer monstro, não vai aparecer fantasma, mas não adianta você falar com a criança. Ela que está com medo só vai curar esse medo quando você acender a luz, só vai parar o desespero quando você acender a luz, quando você dá clareza. Nós adultos também, essa metáfora, né, essa comparação serve para ver o que a nossa mente faz. A nossa mente, quando se vê no escuro, ela gera o medo. O que vence esse medo? Quando você acende a luz. O que é acender a luz? É você dar clareza. É você mostrar para essa criança, que é a sua mente, que esse medo é infundado. Você acende a luz e fala assim, não tem monstro nenhum aqui. O monstro você que criou na sua cabeça. Não tem monstro aqui. Cada medo seu é um monstro que sua mente criou. Então a gente tem que acender a luz para esse monstro desaparecer. Não é mesmo? Quando uma criança acende a luz, o medo dela vai embora na hora. A gente vai fazer isso com a sua mente, tá? Tive uma gravidez maravilhosa e tive um episódio de pressão alta pós-parto. Isso me deixou com muito medo.
Ótimo, nós vamos cuidar desses medos, trazer clareza para esses medos todos serem curados, ok? Uma coisa que outros dias eu conversei com uma pessoa, uma grávida que já estava quase na hora de parir, eu não tinha muito tempo para trabalhar a mente dela. Então eu fiz uma comparação que é só para entender o que acontece. Vocês já ouviram falar que medo atrai? Às vezes quando a pessoa tem medo de cachorro, chega numa casa que tem cachorro, o cachorro vai na pessoa, porque ela já olha tanto assim, ela já falam que pelo cheiro ela já exala e o cachorro entende que ela tem medo. Vocês já ouviram falar disso? E realmente o medo atrai. A comparação que eu fiz, eu não vou são números fictícios e isso aqui não é para criar medo, é só para eu comparar uma situação para vocês entenderem como que a gente dá foco pro medo. Por exemplo, vou falar uma coisa triste aqui agora. Quantas pessoas no Brasil devem ter morrido atropeladas hoje? Vamos colocar assim, por baixo, bem baixo, é o que eu falei, número fictício. Vamos colocar que 100 pessoas morreram atropeladas hoje. Amanhã você não vai sair de casa? Você não vai andar na rua? Por quê? Ah, não, porque 100 pessoas morreram atropeladas. E aí você está focando no medo, não é? E quantas pessoas atravessaram a rua e não aconteceu nada? Não foi muito mais? Então, quando uma mãe coloca, por exemplo, hoje me perguntaram aí, Poli, eu tenho medo do meu filho, um dos medos que mais apareceu aqui, eu tenho que pegar minha listinha, eu tenho medo do meu bebê passar da hora de nascer. Ah, que bobeira! Não é bobeira, ela tem medo disso. E aí, como que você vai dar clareza para ela? Né? Eu falei, eu tenho 6 anos como doula. Eu nunca tive um caso que eu atendi ou perto de mim que o neném tenha passado da hora de nascer. De onde que veio esse medo dela? Ou ela escutou algum caso, ou ela viu algum assunto e aí ela foca no que ela tá com medo. Quantos bebês ela conhece, quantas pessoas ela conhece que não passaram da hora de nascer, que nasceram e estão bem? Não é muito mais? Talvez ela conheça um caso, eu não conheço, talvez ela conheça um caso de um bebê que passou da hora de nascer. E aí ela está se apegando nesse caso. Se a gente for se apegar sempre, a nossa mente se apegar sempre no negativo, a gente não vai fazer nada na vida. Nada. Por quê? Porque perigo tem em qualquer circunstância. Né? Você já ouviu gente que morreu de raio? Então quando chove você não pode fazer nada porque você vai morrer de raio. Então tem gente que tem medo disso, tem gente que tem medo de trovão. Todo medo tem um fundamento. Mas uma das formas de você trazer clareza e encarar esse medo é justamente falando isso. Não, é você contestando o que sua mente está criando. Não, isso é um fantasma. Quantos bebês nascem sem passar da hora de nascer? E o meu vai ser assim também. Aí é que você entra com o que eu falo sempre de afirmação positiva. E vocês lembram que eu falo do tripé do parto, né? Do triângulo do parto, que é corpo, coração e mente. A mente fica aqui em cima justamente pela importância que ela tem. É ela que cria o seu medo. Todo medo que você tiver, você vai combater ele questionando ele. Então, depois que você trouxe o medo para o consciente, você vai começar a ter clareza através da sua mente e produzindo pensamentos que combatam esse medo. Né? Você vai questionar o medo e você vai combater esse medo com clareza de informação. Então, eu super compreendo as mulheres que têm medo do parto normal, têm medo da dor, nunca passou por isso. Uma coisa que eu fiquei impressionada, eu fiz uma pesquisa com 200 mulheres que já tiveram bebê. E aí eu fui olhar qual que seria o maior medo delas. E por incrível que pareça, eu achei que o maior medo era a dor. Me fala aí, quem tem medo da dor do... Não tenho medo da dor do parto aqui, ó.
Alê. Não tenho medo da dor do parto, já tive 2 partos normais. Estou com 37 semanas, a cada dia que passo tenho mais medo do meu parto. Ótimo, nós vamos trazer clareza para isso. Tenho medo, na verdade, de não ter uma boa assistência na hora do parto e meu bebê sofrer. Ótimo, vai colocando os medos assim. É isso que eu quero. Eu quero que vocês vão tendo clareza desses medos para a gente trazer informação. É investigar, né? O que é meu bebê sofrer? O que é não ter assistência? Ah, é na parte médica, na parte hospitalar? Faça todas as ações, aí é personalizado, tá, gente? Porque é o que eu disse, o medo de cada um é de um jeito. Como eu atendo muitas mulheres pelo SUS, né, que eu dou plantão no hospital, então chegam mulheres lá que não tiveram preparo, ou as que tiveram preparo também eu atendo, mas muitas delas pelo SUS não buscam talvez informações, chegam lá assim, na hora de parir, algumas falam assim, eu vou desmaiar. E aí na hora, aí elas até amolecem o corpo, que elas ficam querendo, na expectativa de falando que vai desmaiar, eu falo assim, nossa, ela vai desmaiar, eu vou pedir uma cesárea para elas. Aí eu pego e falo assim, olha, nunca na história, e é verdade, você já ouviu o caso de quantas pessoas você conhece viva? Você vai perguntar para todas as pessoas que você conhece se a mãe dela desmaiou durante o parto. Que eu falo, eu tenho 6 anos de hospital. Eu nunca nem eu vi, nem eu soube de uma história, enquanto eu não estava lá no hospital, de uma mulher que desmaiou com a dor do parto. Então, e aí eu vou falando assim, ó, firma o corpo, porque não existe isso de desmaiar. Deus é tão maravilhoso que ele dá uma contração de no máximo 1 minuto, porque ele sabe que se passar disso, pode ser que você desmaie. Então ele tira antes de você desmaiar, porque ele sabe que esse neném precisa de nascer, esse neném depende de você para nascer. Então ele não vai fazer isso. Então eu vou jogando os gatilhos, até mesmo porque eu acredito muito, e ainda mais na parte espiritual, cada neném que nasce é um milagre para mim. Assim como cada mulher que está gerando um filho já é um milagre. Até na frase que eu adoro falar é que Deus não escolhe os capacitados, e sim capacita os escolhidos. Então toda vez que você pensar assim, eu não vou aguentar a dor, você conhece alguma mulher que não aguentou? Às vezes a mente dela faz ela achar que não está aguentando, mas não existe na história, não existe na literatura da medicina uma mulher sequer que morreu da dor do parto. Você não vai ser a primeira. Mas, Poli, isso não tira o meu medo, mas é para você trabalhar isso toda vez que vier esse medo. Você fala assim, não existe. Eu tô com medo, mas eu vou conseguir. E aí que entra a sua mente formando o pensamento positivo. Por quê? Porque você vai precisar dele lá na hora do parto. Então, se você for com a mente de que eu não vou conseguir, eu não vou ter dor, eu não vou ter passagem, tudo isso que o medo traz. Por que eu falo de preparar antes do parto? Por quê? Porque a sua mente precisa dos gatilhos certos para vencer esse medo. Tá tudo bem ter medo. Eu falei e vou repetir. Até hoje eu tenho medo na maternidade. Até hoje eu tenho medo no empreendedorismo. Até hoje eu tenho medo no relacionamento. A gente convive com medo todos os dias, pequenos, médios, grandes. Esse é considerado um medo grande, o medo do parto, da dor do parto, de não conseguir amamentar, do neném não passar dos 3 meses. São medos grandes porque olha o valor que ele tem. Relaciona a um filho, é muito valoroso, é muito importante pra gente. Só que a sua mente, ela não entende o que são pequenos medos e grandes medos. Então, o treino é você ir combatendo pequenos medos. Primeiro que a sua mente também não entende o que é presente, passado e futuro, e ela não entende o que é realidade e o que é imaginação. Então, isso falando de mente, que eu falo preparar a mente para o parto, para a maternidade, para a amamentação, para tudo na vida, é você saber que a sua mente, quem domina é você. O que acontece? Eu já dei esse exemplo aqui numa live e eu vou dar de novo porque eu gosto muito dele. O que eu falo sempre do poder da mente e
o que a gente tem que ter domínio da mente na gravidez e no parto, e isso é treino. A sua mão, se você pede ela para abrir e fechar, você não consegue que ela te obedeça? Se você fala assim, eu vou ficar com a mão fechada. A minha mão estava aqui, eu não sabia nem a posição que ela estava. Aí eu trouxe ela para o consciente. Eu falei assim, opa, vou dar o exemplo com a minha mão. Eu trouxe ela para aqui. Eu vou abrir e fechar. Ela me comanda, eu comando a minha mão, não é mesmo? É a mesma coisa que você precisa treinar e fazer com a sua mente quando ela gera o medo. É você mandar ela fechar e abrir, você mandar ela assim, pensar positivo e trazer clareza e colocar outra tela mental. Então, o que eu percebo em muitas mulheres e o que eu tenho um resultado muito bom quando eu consigo fazer elas mudarem a tela mental? É que eu tiro o foco do medo, né? Eu consigo fazer com que a mulher tire o foco do medo e ela coloca o foco no que ela quer. Acontece que com o volume de informação que vocês estão tendo durante a gravidez, que assim tem várias correntes de trabalho muito poderosa, maravilhosa, e cada uma tem que achar que mais vai te ajudar, tem que achar o estilo que mais te ajuda para preparar para o parto e para a maternidade, para a amamentação. É o quê? Que às vezes o volume de informação você fica perdida. Então, por exemplo, eu já vejo muita gente estudando muito sobre violência obstétrica, sendo que talvez na cidade ela nem tenha caso de tanta violência obstétrica e elas focam na violência obstétrica e não no que elas precisam fazer, do tanto que elas precisam estar seguras para não sofrer uma violência obstétrica. Eu vejo, de repente, grávidas estudando sobre parto. Tem grávida que sabe mais do que eu sobre parto, porque eu não sou médica, eu sou doula. Então, eu sei que num parto vai ter um médico. Eu entendo já de parto, até porque eu acompanho há muito tempo, mas às vezes usam termos técnicos de tanto estudar, e aí, de repente, de tanto estar tensa assim, elas geram um medo. Então, eu falo que você tem que combater os medos que a sua mente está produzindo. E isso se combate com domínio de mente. Então, toda vez que você identificar um medo, igual eu falei, primeiro identifica esse medo. Identificou esse medo? Puxa ele lá na raiz, de onde ele está vindo. Ele está vindo de forma consciente ou inconsciente? Ele está vindo porque eu escutei um caso ou porque eu vivenciei um caso ou minha mãe me contou? De onde que está vindo esse medo? Aí você investigou, você tem um retratinho assim do medo, do monstrinho? Você conseguiu desenhar que monstrinho é esse medo? Aí você lembra que eu falei, vamos trazer clareza para esse medo. Aí sim, sobre o medo que você tenha, você vai trazer clareza, que é trazendo um argumento para vencer, iluminar e vencer esse medo. Por exemplo, já citei aqui, mulheres que têm medo do bebê passar da hora de nascer. E aí você vai ver quantos casos não acontece isso. E aí entra aquela parte que eu falei do triângulo, que é a parte emocional e de conexão. A parte do coração envolve conexão espiritual, emocional. E aí você fala assim, ao invés de você falar, pensar e orar, eu não quero que o meu neném passe da hora de nascer. Você vai pedir para Deus e para o seu bebê conversar, que eu tenha clareza dos sinais da hora certa do meu bebê nascer. Então você vai mudar o seu mindset, que a gente chama, você vai mudar a sua mentalidade. É esse o treino para combater o medo. É mudar o mindset. É o que eu falei com vocês. Se o dia que vocês sabem que morreu uma pessoa atropelada, vocês falaram assim, não, eu não vou sair na rua porque eu tenho chance de morrer atropelada. Aí você fala assim, não, mas quantas vezes eu já saí na rua, quantas pessoas saem na rua todo dia e morrem atropeladas? Aí você fala assim, não, eu vou ficar presa para sempre dentro de casa. Aí a sua mente, naturalmente, ela já vai fazendo esses comandos. E aí, às vezes, você fala assim, vou dar outro exemplo, que puxa para o negativo, mas que a gente vai trazendo, claro, explicando isso. No início da pandemia,
que a gente tinha muito medo de sair de casa, não era? Muito medo, a gente não sabia como que pegava, não sabia dos riscos, e a gente ficou... Quem teve medo aí no início da pandemia? Eu tive. Eu não tinha medo de morrer, eu tinha medo de perder alguém, cada um tinha um tipo de medo, não é mesmo? Igual no parto, cada um tem um tipo de medo. Então eu ia combatendo as formas. Aí eu perdi uma mãe do coração e uma semana depois a minha mãe biológica e do coração também, a minha mãe daqui, ela pegou coronavírus. Eu saí louca lá de Ipatinga para aqui, para Belo Horizonte, porque eu fiquei apavorada, morrendo de medo da minha mãe morrer também. Então, na hora, a minha mente veio assim, o medo. Eu já tinha perdido uma mãe, eu senti muito medo de perder a outra, né? A minha mãe, a mamãe, e eu saí correndo. E aí depois eu fui controlando a minha mente, falando assim, não. Gente, se vocês forem olhar, morreu muita gente. E assim, os números são assustadores. Eu perdi gente amada, perdi gente conhecida, perdi amigo, perdi essa mãe do coração, perdi gente muito amada. Conheço gente que perdeu mãe também. É muito triste. Mas existe... O que me acalmou quando me deu medo de perder a minha mãe? A mamãe. Eu falei, teve muito mais gente curada do que gente morreu. Eu comecei a controlar a minha mente. Mas, Poli, aí você não foge da realidade? Não, eu comecei a desviar a minha mente, colocar ela no positivo para vencer o medo. Sabe por quê? Até separei aqui a parte do livro, olha só. Porque se você deixar a sua mente dominar e você todo dia focar nesse medo, você atrai esse medo e isso vira uma tortura e uma angústia. Deixa eu te falar uma coisa aqui que eu até marquei no livro aqui. Nesse livro que eu tô lendo até mesmo estudando sobre medo. Olha só. 87% das nossos medos, nossas preocupações e nossos pensamentos, eles nunca acontecem. 7% realmente acontece. Isso de tudo. De todos os pequenos medos, você tem medo de tropicar na escada, é o que eu te falei, sua mente não entende a diferença de um medo de torcer o pé de novo, que eu torci meu pé semana passada, eu senti tanta dor que eu tô com medo de torcer o pé de novo, ou ele não sabe se você tá com medo do parto. Sua mente não entende em grau de importância, que são tipos de medo diferentes. Ela entende tudo como medo. 7% realmente acontecem e desses 7%, a gente tem influência apenas sobre 6%. Ou seja, o tanto que a gente fica se apegando nesse medo, a chance dele acontecer é mínima. E mesmo assim, é 6% só que você interfere. Não, 6% é até muita coisa. É 1% que você não interfere. Então, qual que é a forma que eu falo, né, para você preparar a sua mente para a maternidade, para a amamentação e para o parto? Preparar a sua mente através de controle, igual eu citei o exemplo da mão, para você mudar a sua tela mental e passar a pensar positivo. Então, depois eu vou ler os comentários. Então, igual quem me falou aí que tem medo tem medo de não aguentar a dor do parto. Aí você vai falar assim, eu fiz isso no meu parto, tá, gente? Quando vinha a contração, eu nunca tinha estudado o que era contração. Eu não sabia o que era aquilo. Hoje eu já entendo, desculpa minhas grávidas. E elas sabem disso. Eu acho lindo na hora que vem aquela onda. É porque não é em mim, tá, gente? Não é por isso, não. É porque eu acho lindo o processo do parto. Vem aquela onda, é uma onda. E é uma onda que vem, chega aqui igual o mar. E aí, quando chega assim, ela deságua e volta. Eu acho um movimento tão lindo. E eu sei que vai passar. Passou em todas as grávidas que eu já atendi. Passou em todas as mulheres que já pariram. Então, o que eu falo com elas? Elas têm medo da dor, e aí eu vou falando assim, vai passar, eu vou soltando gatilhos, né? Vai passar, seu bebê tá mais perto de você, eu vou focando no positivo. E é isso que a gente tem que fazer.
E aí é ter um gatilho positivo para você não deixar a sua mente se render à dor, né? Não comparar a dor com sofrimento, porque não é natural. Eu falava assim, se Deus fez assim, Ele sabe o que Ele fez. Eu pensava tudo isso no meu parto há 18 anos atrás, sem ter estudo nenhum sobre a mente. Então, por isso que eu acho fantástico, a minha mente já era positiva e a minha conexão com Deus era maravilhosa e no meu parto, na minha gravidez ficou ainda mais. E eu usava disso para instintivamente dominar o meu medo. E aí eu falava assim, daqui a pouco acabou, daqui a pouco meu filho tá no meu colo. A minha avó aguentou, quantas pessoas já aguentaram, eu vou aguentar. Então eu ia soltando gatilhos para controlar a minha mente, porque o seu corpo, ele nasceu para fazer isso. Meninas, eu gosto de falar de números. Quem me segue há mais tempo sabe que eu nunca era de falar contra a cesárea, desnecessária e tudo, mas hoje eu tenho que trazer números. Por quê? Porque às vezes eu fico não querendo deixar vocês combater o medo através de medo, mas tem hora que eu preciso fazer. Por quê? Se a gente for olhar, é falsa a ilusão de se achar que numa cesárea você tem mais controle sobre as coisas. Né? Se você for olhar números, estatísticas, eu tive muito medo da cesárea e eu ainda tenho. É uma cirurgia. Você tem muito mais motivo para ter medo de uma cesárea do que um parto normal. É só olhar em estatísticas. Se você for numa UTI neonatal, né, hoje de 10 partos, 10 bebês que tem lá, 7 ou 8 é de cesariana. Tem algumas relações, mas eu não quero te combater um medo com outro medo. Né? Eu quero te falar, porque às vezes quando você foca o seu medo no parto normal ou na dor do parto, você tem que trazer os gatilhos que vão te tirar desse medo. Você tem que trazer aquele controle. Tipo, falar assim, não, eu vou conseguir, tantas mulheres conseguem. Aquilo que eu te falei, afirmação positiva. E é aqui, ó, o medo você criou na sua mente. É a sua mente que tem, não é os outros, não é outras pessoas. É você que tá aqui sabendo. Por isso que eu sempre falo, traga para o consciente. E você vai aprender a gerar pensamentos que combatam esse medo. Eu vou precisar desses pensamentos, eu e você, lá na hora do seu parto. Eu acho maravilhoso. Essa semana eu tive um testemunho de uma grávida que eu não acompanhei, mas que ela falou que durante o parto lembrava de mim falando, perto, cada vez mais perto. Eu sei parir, o meu neném sabe nascer. Se Deus me escolheu, Ele vai me capacitar. A natureza é perfeita. E ir jogando esses gatilhos para sua mente. Porque é assim que você vai acender a luz e vai clarear. Tá vendo? É aquilo que eu falei quando a criança tem medo que se acende a luz o monstro some. É essa luz. Porque se você ficar só consumindo medo, aí com o olho fechado, a criança está no escuro, ai o fantasma está chegando, ai vai chegar, vai encostar em mim. Até a gente adulto, se você vê um filme de terror e deitar na sua cama à noite e fechar o olho e começar a imaginar, parece real. Lembrei de um medo que eu tinha, gente, quando eu via filme de terror. A minha cama é distante da tomada. Eu ficava, minha irmã uma vez me falou que quando eu fosse deitar ia vir uma mão debaixo da cama e puxar meu pé. Olha, minha irmã mais velha, né? Tatiana era terrível. E aí eu morria de medo, eu apagava a luz e dava um salto mortal pra cama, porque eu morria de medo de vir uma mão. Eu fiquei por anos com medo de uma mão puxar meu pé. Nunca vi um caso de uma mão puxar o pé de alguém na cama. Mas eu não pensava, eu era criança, adolescente, então assim... E aí um dia eu falei assim, gente, se até hoje ninguém puxou meu pé, por que eu fico com essa bobeira? E ela usava desse medo meu. E aí eu clareei, eu falei assim, gente, que bobeira. Aí eu falei assim, não, hoje eu vou apagar a luz e vou andando devagarzinho. E aí eu fui, trouxe aquele medo, eu falei assim, não, tem que vencer esse medo. Outra comparação que eu vou fazer, uma vez o Gabriel morria de medo, meu irmão, gente, falando mal da família aqui, mal não, né? Contando os casos de família. Eu morei 5 anos, né, com meus pais e meu filho, fui mãe solteira e meu irmão morava aqui. Claudinho fazia medo no Gabriel, quando o Gabriel estava tentando.
com aquelas raquete pernilongo. E aí ele corria com a raquete de pernilongo e Gabriel corria, homem, as brincadeiras de homem, fala a verdade, viu? Aí um dia eu cheguei e falei assim, meu filho, vem cá. Ele tinha uns 5 anos. Aí eu encostei naquela raquete pra ver se dava choque forte, que eu também tinha medo de encostar, nunca tinha encostado. Aí como é que mãe é forte, né? Aí eu encostei na raquete e vi que o trem não dava choque, não. Dá um estalo e te assusta, mas não dá choque. Senão ia ter um tanto de coisa alertando pra não deixar perto de criança, né, gente? Eu falei assim, uai, gente, é mesmo, esse trem não mata ninguém de choque. Aí eu fiz assim, o Gabriel, vem cá, meu filho. Ele, não, mãe, pelo amor de Deus, meu filho, a mamãe nunca vai fazer alguma coisa pra te machucar. Me dá seu dedinho aqui. Eu vou encostar pra você ver que isso não vai te machucar. Fiz assim, deu um estalo, ele olhou assim e começou a rir. O que ele fez? Pegou a raquete e começou a correr atrás do meu irmão, porque ele venceu o medo, mas o meu irmão tinha medo da raquete. E o Gabriel passou a não ter medo. Voltei. E o Gabriel passou a não ter medo mais da raquete. Eu trouxe clareza de como ele ia combater aquele medo. É isso, tá? Não é negar o medo. É trazer clareza de como você vai combater aquele medo. Então você vai identificar os seus medos e você vai buscar na internet, perguntar para mim, perguntar para pessoas que tiveram experiência positiva de parto, como que foi o parto delas. Porque quando a gente foca no negativo, fala assim, não, fulano de tal, o neném dela demorou para nascer. Passou da hora. Eu não conheço nenhum caso, tá, gente? Não tô falando que não existe, não. Eu não conheço e nunca aconteceu comigo. Aí você vai focar numa pessoa que o neném demorou de nascer e as várias outras. O meu não demorou da hora de nascer. Pô, o parto induzido dói mais. Eu falei assim, eu consegui, o meu foi 12 horas de trabalho de parto. Aí tem gente que associa, mas o seu deve ter sido particular. Não, o meu foi pelo SUS. Então busca informação de quem teve experiência positiva diante daquilo que você tem medo. Que aí você vai trazendo clareza. São muito mais experiências positivas do que negativas. Então, traga para sua mente o que vai tirar o seu medo. Se você focar em saber histórias que vai aumentar o seu medo, né? Eu falo assim, até do coronavírus. O que eu fiz com o coronavírus? Eu comecei a orar pelas pessoas, a cuidar mais da minha saúde para eu não pegar minha água com limão, tudo que eu já cuidava, eu passei a proteger mais, a fazer o que estava perto, disponível para eu fazer, mas não ver número de mortes, não ver isso, porque isso estava me gerando medo. Então, até mesmo no início da pandemia, eu falei assim, opa, como que eu vou tirar esse medo de mim? Então eu comecei a trabalhar estratégias para tirar o medo, assim como quando eu descobri que minha mãe estava de coronavírus, o que eu vou fazer para combater o medo? E então, isso que eu queria falar com vocês, medo eu tive, se eu fosse parir hoje, gente, tô falando de coração, eu vejo tantas mulheres parindo, eu amo ver um parto, sou apaixonada, eu amo ver uma mulher conseguindo ter uma experiência positiva de parto. Se você fosse parir hoje, você ia chegar sem medo? Não. Mas eu ia chegar sabendo a forma mais rápida de vencer o meu medo e criar coragem. E eu sei que é aqui. O medo nasce daqui e ele é combatido aqui. Tem 2 minutos de live para dar 1 hora. E eu vou ver as mensagens suas e vou ver se tem pergunta. Eu postei aí um caso muito legal que foi da Giovanna Elbeck, não sei nem falar, Elbeck, como é que fala, tá certo? Da Giovanna Elbeck, sei lá o nome dela, da Gil, Amores da Jo. A mãe dela teve uma experiência negativa nos 2 partos. E aí, ela é uma mulher muito positiva, quem conhece ela, segue ela, sabe que ela é bem-humorada, positiva, enfim. Ela tinha muito medo do parto normal. Eu postei esse vídeo, vocês procuram lá no feed que tá lá. Ela tinha muito medo do parto normal. E qual que foi a estratégia dela para ir vencendo o medo? Assim como ela tinha muito medo da barriga dela, ela achava estranha a barriga crescer muito. E aí, qual que foi a estratégia dela, pessoal, que estratégia tem que ser pessoal, de vencer o medo? Ela não leu e não estudou sobre o parto.
Ela falou assim, eu acredito no meu corpo e eu quero ver como o meu corpo vai reagir. Ela não, então ela teve contração durante um dia inteiro e ela não sabia que era contração. E como ela não sabia, ela não criou assim, tem uma amada, não sei se ela tá aí, uma amada grávida minha, que me segue e a gente conversa, que ela começou a ter contração de treinamento. A primeira dela teve cesariana, né, Nath? E aí ela falou assim ontem pra mim, Poli, minha barriga tá ficando dura. Não tem dor, mas ela tá ficando dura. Eu falei assim, você tá com quantas semanas? 35 para 36. Ai, que delícia, contração de treinamento. Ela, ai meu Deus, ela tá sem dor nenhuma. Mas como ela sabe que contração de treinamento é um dos sinais do parto, né, que o parto tá aproximando, ela já ficou com medo, já ficou ansiosa. Eu falei assim, Nath, anota, faz um diário e comemora, depois você vai saber contar, coloca isso como positivo, assim, olha, dia tal eu comecei com as contrações de treinamento, meu bebê tá cada vez mais perto, que delícia, como eu esperei esse momento. Coloca o positivo na contração de treinamento. Nossa, o meu corpo tá respondendo bem à gravidez, eu tô tão saudável, e vai colocando um pensamento positivo. Oh, vai ser maravilhoso, tá? A Laura, que chama o bebê dela, a Laura tá cada vez mais perto. E aí, o que acontece, o medo faz? Quando ela sentiu, eu falei, realmente, é contração de treinamento. Ela, ai meu Deus do céu, tá chegando na hora. Ela já colocou no negativo. E o treino é colocar no positivo. É trazer pro consciente, olha, eu tenho medo do parto, mas vai ser maravilhoso. Eu vou conseguir. É fazer tudo aquilo que eu falei, trabalhar a sua mente para trazer pro positivo. Combinado, meninas? Cadê meu óculos, gente? É a hora que eu tenho que colocar óculos para ler vocês. Quem tiver dúvida, ó, tem 1 hora e um minuto de live. Quem tiver dúvida, me manda aí, que eu vou dar 5 minutinhos para responder. Deixa eu ler vocês aqui. Pera aí. Tenho medo da cesárea também. No meu último filho, lutei até o final para não ir para cesárea. Eles chegaram e colocaram sonda para fazer cesariana. Aí, Ale, você vai mapear tudo o que aconteceu. Agora é outra história, não sei se você tá grávida, se você quer ter outro filho. Primeira coisa que você vai jogar para sua mente, já passou. Aquilo já passou, né? Não acontece a mesma coisa 2 vezes com a pessoa. De tudo que aconteceu, que é traumático, eu sinto muito pela sua dor, pelo seu trauma, eu acolho com amor, mas o que você pode fazer de diferente para não acontecer aquilo de novo? Ter mais clareza sobre quais são os procedimentos, ter mais firmeza ao falar com os profissionais, não ficar na mão de ninguém, nem da doula, nem de ninguém. O que eu preciso saber para chegar na hora e falar assim, não, isso não é direito seu fazer, eu vou esperar mais, né? Tem uma live aí que tá gravada aí da Camila, que com 40 semanas ela foi no hospital, a médica queria fazer a cesariana dela, ela já tinha 2 cesáreas, e ela falou assim, não doutora, é direito meu, eu vou esperar minha filha. A filha dela nasceu com 41 semanas e 1 dia, e aí, nossa, mas ela corria risco, ela sabia o quanto de batimento cardíaco que tinha que dar no exame, ela estudou, para nenhum médico enganar ela, porque ela já tinha tido 2 cesáreas desnecessárias. Então é traçar planejamento. Não deixa de assistir, de inscrever lá no link da bio. Não deixem de inscrever nessas 3 dias comigo de imersão, gente. É muito conteúdo. Aqui foi 1 hora, 1 dia. Na semana que vem, 3 dias de imersão, onde eu vou dar muita estratégia, muito conteúdo para você se preparar para isso, tá? Eu vou te esperar lá. Poli, você trabalha em qual hospital? Eu trabalho hoje online, eu faço acompanhamento online. Daqui a pouco eu vou postar, já tá com 36 semanas, um parto de uma menina lá do Piauí que eu vou acompanhar online. Então, eu trabalho em qualquer lugar do mundo, mas o hospital que eu sou cadastrada, que eu atendo, é lá em Patinga, Hospital Márcio Cunha. Michele, obrigada pela informação, estou focando nisso, meu corpo sabe o que fazer. Gente, meu Deus, se eu começar a contar essa história vai demorar. Queria tanto contar uma história para vocês, mas vou deixar para a próxima live. O seu corpo foi preparado para isso. Eu tenho uma comparação que é tão feia. Será que eu conto? Não, então vou fazer ela mais branda.
Aí vocês vão imaginar o que era a comparação feia. Mas quando você está muito apertado para fazer xixi, chega uma hora que você não consegue segurar. É fisiológico, não é? O parto é fisiológico também. Quando chega no final, a Camila também falou no testemunho dela, minha cunhada falou e tal. Gente, no final a dor vem, que é para parir, não é sofrimento, é dor. É maravilhoso o processo do parto. Que nem se você quiser, o seu neném não nasce. Mas acontece que às vezes a gente fica tão ansiosa que a gente demora o processo através da dor, porque a gente aumenta a dor através da tensão do nosso corpo, e o medo. O triângulo inverso do que eu falo é esse triângulo aqui, ó. Medo gera dor, que gera demora de parto, que gera medo, que gera dor, que gera demora de parto. E aí esse ciclo que é o ciclo negativo do parto. E quem combate esse ciclo negativo do parto é a mente. Vai estar na live da semana que vem, tá? Então vocês preparam aí, cadastra lá. Não se preocupe com isso, seu corpo sabe exatamente o que fazer, sabe mesmo. Partolândia é o significado de que você é inteiramente entregue ao processo, é um processo de entrega, a cunhada falou bem. Fala um pouco da partolândia, tenho medo de perder o foco na dor e não fazer o que tem que fazer. Então, a cunhada já até explicou aí, a partolândia, gente, e aí é outro assunto que eu quero entrar, é a hora de ter um acompanhante bem preparado, que quando você entra na partolândia, o seu corpo já faz o que ele tem que fazer. E aí é um momento de entrega para sua mente não travar o seu corpo de fazer o que tem que fazer. Então respiração e foco no presente. Quando vier algum tipo de dor, de tensão, você fala assim, logo tudo isso vai passar, eu sei parir, o meu bebê sabe nascer. A mente que o que mais atrasa um trabalho de parto é a sua mente não se entregando ao processo. E aí quando você entende, por exemplo, vou fazer uma comparação bonita agora. O processo da gravidez. Se você falasse assim, não quero que minha barriga cresça. Você pode usar quantas signas que você quiser. Seu bebê vai crescer aí dentro de você e a barriga vai crescer. O parto é a mesma coisa. E o processo não é lento, né? Até da hora que você engravida até a hora do neném estar pronto, né? Os 9 meses, 42 semanas, quantas semanas for, não é um processo devagar. Você não descobriu que estava grávida hoje, sua barriga apareceu com o neném pronto no dia seguinte. O parto é a mesma coisa. Quando você entende, compara o processo do parto com o processo da gravidez, você consegue se entregar mais, né? Por mais que a gente fique ansioso para a gravidez acabar rápido, no final tá doido para ver o rostinho dele, a sua ansiedade não te ajuda em nada. Não é um processo lento, até o neném tá pronto para nascer. O finalzinho do processo é o parto. Você já aguentou desde o início, quando é uma cimentinha desse tamanho, né? O trem mais lindo vai formando tudo perfeito lá, né? O parto é o fim dessa perfeição para ele chegar no ser, é bonito demais. E o processo do parto é também um processo, assim como a gravidez é um processo. Uma gravidez saudável, natural, por mais que você não queira que sua barriga cresça, não vai crescer. O parto é assim também. Chega uma hora que você querendo ou não, esse neném vai nascer. Quanto mais você se entregar, mais, e aí a entrega é aqui, ó, na mente, né? Mais rápido e lindo vai ser o processo. Também tenho medo de não ter assistência na hora do parto e acontecer algo com nós dois. Meu parto será pelo SUS. O meu parto foi pelo SUS. E aí o que eu não conhecia ninguém de que só o Dr. Lucas. Mas o Dr. Lucas me atendeu na segunda-feira à noite, eu fui ter meu filho na terça. Então, eu realmente confiava nele, mas ele quase não ficou o tempo todo no meu parto. Foi a enfermeira obstétrica e as enfermeiras. E aí eu falo, conecte-se com Deus, né? Primeiro, gente, essa preparação é muito bonita. Você já começa a trazer o seu medo para a oração e para o positivo, é muito forte. Então começa assim, eu sou um imã de atrair as melhores pessoas, as pessoas mais capacitadas vão estar no meu parto, porque eu mereço, Deus já está preparando de tudo, está cuidando de tudo. Se você quiser ficar
menos ansiosa, né, e fala assim, não, para mim eu tenho necessidade de conhecer a maternidade. A maioria das maternidades, elas permitem vocês irem conhecer antes. Então marca uma visita na maternidade. Se você é atendido pelo SUS, liga no hospital e fala assim, olha, vai me deixar mais tranquila, eu posso conhecer a maternidade? Vai lá conhecer, né? Então vai na porta do hospital e conecte com Deus, fala assim, eu sou um imã de atrair a melhor assistência para o meu parto. Porque você pensar negativo não vai te ajudar em nada, e você pensar positivo vai te ajudar, que pelo menos vai tirar a sua ansiedade, né? Olha só, você pensa eu fazer 36 semanas com um médico bam daqui de Belo Horizonte, para Deus me presentear com uma equipe muito mais humanizada, de uma forma linda. Um dia antes do meu bebê nascer, no dia eu conheci a equipe que fez o meu parto, foi pelo SUS, 100% pelo SUS. No dia que eu tive. Então eu falo, eu fui um imã das melhores pessoas, você também é, Letícia. Então, toda vez que vier esse medo, trabalha. Fala assim, Senhor, eu sei que você está preparando as melhores pessoas, eu mereço as melhores pessoas de assistência de parto. E aí, estuda um pouco o que é uma assistência de parto maravilhosa para você. E aí, mentaliza isso, visualiza que você vai ter, tá? Eu sei que você vai ter. Tenho medo, na verdade, de não ter uma boa assistência, a mesma coisa, estou com 37 semanas, passa mais medo do meu parto. Daiane me chama no direct, tem uma sessão de encorajamento para o parto que você vai amar, 1h30 comigo, colocando os gatilhos, descobrindo de onde vem esse medo, e eu faço a partir de 36 semanas. Tenho medo da dor do parto, já tive 2 partos normais. Então, você não tem medo da dor do parto, você tem medo do que a dor do parto faz com a sua mente. Esse terceiro, né, vai ser maravilhoso, que cada parto é um, o seu neném vai escorregar. Começa a mentalizar o parto que você quer e não aqueles partos que você já viveu. Agora você começa a mentalizar o parto que você quer viver. Meninas, 1h11 de live. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Vou conhecer a maternidade, isso mesmo. Tenham estratégias e ações que vão diminuir o seu medo. Deixa eu ver mais uma aqui. Você está sempre no hospital ou só se acompanhar um parto? Se quiser te acompanhar, como é que faz? Me chama no direct, eu te explico. Eu não estou sempre no hospital, eu acompanho grávidas, e aí eu tenho uma paixão por isso. Então, às vezes, quando eu estou acompanhando uma grávida, eu ajudo algumas outras que estiverem lá. Mas desde a pandemia, antes eu fazia plantão. Desde o início da pandemia, não é plantão mais. Eu só entro se eu entrar com uma grávida que me contratar. Mas me chama lá no direct, a gente conversa pra gente ver isso. Meninas, se inscrevam, por favor, chame mais grávidas. Eu faço com muito amor, estudo muito, porque eu realmente acredito que todo mundo merece ter uma experiência maravilhosa de parto. Não é para ser sofrimento, não é para ser traumático e não é para trazer medo. É para ser igual eu falo, eu gosto de comparar, igual quando você vai para um casamento, fazer o seu casamento, para quem já é casada aí. A preparação do casamento não é tão gostosa, é para ser um dia sim, é para ser o dia mais especial da sua vida. Não é para ser um dia traumático. Todas nós merecemos, a natureza, Deus fez o parto para ser maravilhoso. Não é para ser com os medos que trazem as experiências negativas. Vai dar tudo certo. Deus quer a melhor experiência de parto para você e eu não tenho dúvida. Ele não quer qualquer coisa. Ele não quer que você pense assim, mas o meu foi cesárea, mas tá tudo bem. Desnecessária, tá, gente? Mas tá tudo bem porque estava nas mãos de Deus. Deus quer tudo de melhor para você. Só que Ele não faz nada por você se não for através de você. Então, se você colocar tudo nas mãos de Deus e falar assim, Deus está cuidando de tudo, Ele cuida sim. Mas Ele espera de você a sua parte. E a sua parte é se preparar o corpo com a alimentação saudável, tudo aquilo que eu falo, a mente e a conexão com Ele para ter um parto maravilhoso, como você merece e como Deus quer. Quando falam assim para mim, se Deus quiser, eu falo assim, Deus quer. Eu tenho certeza que Ele quer. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima live.